Olá, você que me segue no Leonardo Chagas, sejam bem-vindos. Aqui vocês terão estudos de história, terão estudos de teologia e de Bíblia também. E se você puder, já pode compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, curtir, para que o canal possa crescer cada vez mais. Compartilhe também este vídeo em grupos do WhatsApp. Hoje eu vou falar sobre a Semana da Paixão. Estamos chegando na Páscoa, domingo, já o domingo da ressurreição. Então eu gostaria de falar aqui um pouco sobre essa semana, a Semana da Paixão, a Semana da Paixão de Cristo, que ocorreu. Vou falar aqui alguns detalhes importantes para você compreender desde o domingo de Ramos até a crucificação na sexta-feira, o que ocorreu. Então, no primeiro domingo antecedendo a Páscoa, foi o domingo de Ramos. Por que o domingo de Ramos? Porque o povo aclamou Jesus. Jesus entrou na cidade de Jerusalém, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, a profecia de Zacarias. Jesus adentra a cidade de Jerusalém e o povo começa a aclamá-lo. O mesmo povo que aclamou ele, condenou ele depois. Colocaram ramos no meio das ruas e ele entrou em Jerusalém e todo mundo dizia: Hosana, Hosana nas alturas, bendito vem aquele em nome do Senhor. Isso está até relatado no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que fala sobre o Messias, ele viria sobre um jumentinho. Olha que passagem interessante. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo Salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Então a Bíblia Sagrada falando, uma profecia, como eu já falei anteriormente, em outros vídeos aqui, 1/4 da Bíblia é de profecias. E Jesus adentrou na cidade de Jerusalém, foi aclamado pelo povo, e isso aqui diz até no livro de Zacarias. Já na segunda-feira, Jesus amaldiçoou a figueira. Existia uma figueira ali, Jesus estava com fome, ele estava naquele momento com fome e aquela figueira não deu frutos. Ele amaldiçoou a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E Jesus depois, ele vai para o templo judaico, fazer as suas atividades religiosas. Ele vai até o templo e nos arredores do templo ele encontra muita gente vendendo situações, vendendo coisas, pombas, animais, cabritos, a preços exorbitantes. Jesus pega um cinto e faz um azorrague, expulsa todos os mercadores do templo e diz assim: a minha casa é casa de oração e vocês já transformaram-na num covil de salteadores. Então Jesus ele expulsa os mercadores do templo na terça-feira e depois ele volta para a cidade de Betânia. A cidade de Betânia, Jesus ele gostava daquela cidade, ali 24 quilômetros da cidade cosmopolita de Jerusalém. Na terça-feira, Jesus ensina no templo, ele começa a discutir com religiosos. Ali já começa uma tensão. Os fariseus, os saduceus, aqueles que eram líderes da cúpula judaica, começam a armar um plano, começam a ter uma arquitetura para prender este homem e matar este homem. Jesus Cristo, porque este homem é santo, é o filho de Davi, é o rei de reis, e ele começa a confrontar esse povo, essa cúria. Até no livro de Mateus 21, fala sobre isso. Eu tenho aqui na minha Bíblia, se você puder acompanhar, Mateus 21, versículo 23, diz assim a palavra do Pai: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridades fazes estas coisas? Com que autoridade? E quem te deu esta autoridade? E Jesus respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus começa aquela discussão com os religiosos e ele já cria uma situação muito complicada para Cristo, começam a arquitetar. A quarta-feira é a quarta-feira das trevas. Já na quarta-feira, Judas começa o seu plano, né? O plano de matar Jesus. O próprio Judas já começa a arquitetar, ele vai lá falar com os sacerdotes e ele se vende por 30 moedas de prata.
A quarta-feira é chamada Quarta-feira das Trevas. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 1 a 5, fala sobre isso. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, depois de ensinar, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, que depois, na quinta-feira à noite, eles vão celebrar a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus já vaticinou a própria crucificação dele. Ele já havia profetizado a própria crucificação dele. E ali, por trás disso tudo, já estavam armando um plano para pegar Jesus Cristo. A quarta-feira de trevas. Então, os principais, isso Mateus 26, 3, então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Então Caifás depois vai ser o primeiro a julgá-lo. Caifás. E deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, porque era Páscoa, eles não poderiam fazer isso na Páscoa. Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então ali eles armaram uma situação. Judas se vende, Mateus 26, 14, vai falar sobre Judas. Ele acaba se vendendo. Mateus 26, 14 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. Então esse dinheiro aí foi comprado até um cemitério, depois que Judas se arrepende lá na frente, é comprado até um cemitério com este dinheiro, Aceldama, campo de sangue. Na quinta-feira foi o dia mais movimentado, a noite mais movimentada, porque foi a noite que prenderam Jesus. Na quinta-feira, Jesus se preparou para a Páscoa, ele comemora a Páscoa com os discípulos. Mateus 26, 17 fala sobre isso também. Olha aqui, ó. No primeiro dia da festa dos pães asmos, pães sem fermento e ervas amargas, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A Páscoa judaica é diferente da Páscoa cristã. Aqui eles estavam comemorando a saída do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida, ok? Ainda não havia cristianismo, aqui ainda era judaísmo. O cristianismo somente após a morte de Jesus e a sua ressurreição, que começa realmente o cristianismo com as cartas de Paulo. Ele respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Aqui eles prepararam a Páscoa, comemoraram a Páscoa, fizeram a ceia do Senhor. Em substituição à Páscoa agora vai ser a ceia, em memória de mim até que eu volte. Jesus ali na mesa, conversou com Pedro, ele falou: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Então tudo ali foi falado: um de vocês é diabo. Então Jesus ali já estava naquela tensão, já falando algumas coisas para os discípulos. Jesus dali ele se retira, ele vai para o Getsemane, Lucas 22, 39, falar sobre isso aqui, ó, Lucas 22, e ali ele vai passar por uma tensão ainda maior no Getsemane. Isso tudo na quinta-feira à noite. Na quinta-feira à noite, Lucas capítulo 22, versículo 39, diz assim, ó, olha lá: e saindo, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava. Ali ele orou, falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Entrou numa tensão, suou sangue por tanto sofrimento, seus cabelos ficaram brancos, e de repente, depois que Jesus está ali, ele volta, os discípulos estão ali dormindo, falam: nem uma hora comigo. Os sacerdotes chegam, os fariseus, os saduceus, que armaram um complô macumunado juntos para prender Jesus. Romanos também vem, Judas dá um beijo em Cristo, trai ele com um beijo. Jesus fala: Judas trai o Filho do Homem com um beijo, e prende Jesus. Jesus sai dali, preso, já apanhando. O nosso Senhor morreu por nós. Que maravilha isso, já apanhando.
Ele vai até Caifás. Caifás julga ele, faz algumas perguntas. Ele fica em silêncio. Começam a bater nele. Caifás manda ele para Pilatos. Pilatos não vê nada neste homem. Não vê nada neste homem. A própria esposa de Pilatos, Prócula, não vê nada neste homem. Pilatos fala que não tem nada a ver com ele isso. Isso é questão judaica. Depois mandam ele para Herodes, porque Herodes era o tetrarca. Ele que administrava ali a região judaica. Pilatos era o prefeito da cidade, da Judéia. Ele era o procurador romano. E ali, quem dominava aquela região era Herodes. Herodes vai, pergunta, faz uma série de perguntas a Jesus. Jesus se declara como filho de Deus, o filho do homem, o filho de Davi. Jesus ali apanha, é escorraçado e manda de novo ele para a Torre Antônia, palácio de Pilatos, onde Pilatos está ali. Pilatos tem que fazer alguma coisa, porque a turba já estava grande, era uma situação muito difícil. Pilatos faz uma pergunta, olha, eu não vejo nada neste homem, mas eu vou açoitá-lo. E o povo pede para crucificar Jesus. E Pilatos lava as suas mãos e fala, olha, na Páscoa, aí, nesse momento, a lei romana, ele diz que para eu açoitar alguém, eu tenho que soltar uma pessoa. O que vocês querem? Realmente que eu açoite Jesus e crucifique ele e soltem Barrabás? E o povo decidiu que soltasse Barrabás e açoitasse e crucificasse Jesus. Então, Jesus passa por toda aquela situação. O nosso Salvador passa para nos salvar. Ele passou para que eu e você hoje estivéssemos livres de todo pecado. Então, meus amados, a história do cristianismo é a história mais marcante do mundo. Isso mudou a nossa história. E Jesus é açoitado. E depois que ele é açoitado, ele vai passando pela via cruz para ser crucificado. E ele é crucificado. Uma estaca está lá em cima. Colocam ele no patíbulo, os pregos de 13 centímetros nos seus pulsos, nos seus tornozelos. No livro de Mateus, capítulo, já na sexta-feira, na madrugada de quinta para sexta, no livro de Mateus, capítulo 27, fala sobre isso de uma forma bem exemplar. Mateus 27, 1-2. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e entregaram ao governador Pilatos. E Jesus é crucificado. Jesus, na sexta-feira, ele fica de 9 da manhã às 3 da tarde. Ali, ele passa os piores momentos da sua vida, mas com um propósito de salvar aqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo. Muitos eventos ocorreram. Jesus morre, se rende ao Espírito, diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus morre, se entrega, houve um terremoto, os mortos ressuscitaram, tiram Jesus dali, o nosso Deus, e vai para a tumba de José de Arimateia com o auxílio de Nicodemos. E Jesus é colocado ali, passa o dia, o sábado inteiro, com o corpo sendo vigiado pela guarda romana. O corpo vigiado pela guarda romana. Mas ao terceiro dia, glória a Deus, ao terceiro dia ele remove a pedra. Ele sai do túmulo para nos salvar. Apareceu primeiro para as mulheres, depois ele vai ao encontro de todos os discípulos, todos acreditam nele, se prostram para ele, Tomé toca nas suas chagas, e Jesus fala, Tomé, bem-aventurado aqueles que creem em mim sem nunca ter me visto. E Jesus ressuscitou, come peixe, participa de uma ceia ali, come peixe, e depois aparece para mais de 500 pessoas. No livro de Mateus 28, de 1-10, fala, no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como relâmpago, a sua veste como alva, como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Ele ressuscitou. Esta é a verdadeira Páscoa, meus amados. Ele ressuscitou. Que maravilha! E depois depressa dizer aos de seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro,
tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então, meus amados, ele ressuscitou. Glórias a Deus. Essa é a Páscoa. Que essa Páscoa você entenda que não é somente trocas de chocolate ou ovos. Isso é uma coisa pagã que não tem nada a ver. Devemos comemorar por causa dos nossos filhos, mas você tem que entender que o simbolismo da Páscoa, a verdadeira Páscoa, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você tenha uma Páscoa maravilhosa, um domingo da ressurreição em perfeita vitória. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta e compartilhe. E para você que viu esse vídeo, uma feliz Páscoa, entendendo que ele ressuscitou para nos salvar. Forte abraço.